amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aula de História e hoje, já que a gente finalizou, a Primeira Guerra Mundial, vamos trabalhar Revolução Russa, que está diretamente ligada aí tanto no período histórico, de Primeira Guerra Mundial, como em termos de participação também. Então, bora lá. Primeiro, o que foi a Revolução Russa? Então, quando se fizerem a vocês nessa pergunta, vocês vão entender que foi dois levantes populares, tá bom? Que aconteceu aí na Rússia imperial, tá bom? Que nesse momento aí na Rússia, essa forma imperial era chamada de czar, tá bom? Do czarismo russo. Quem estava no poder era Nicolau II e ele sofreu, esses dois movimentos aí. O primeiro de uma forma mais intensa, o segundo já numa relação mais interna desses revolucionários, mas que ainda contava com a participação mínima, mas contava, de Nicolau II. A Revolução de Fevereiro, como eu falei para vocês, aconteceu, dois levantes, tá bom? Em momentos aí distintos do mesmo ano, que a gente chama de Revolução de Fevereiro, que foi o momento em que o czar foi derrubado, tá bom? E instalado aí uma república liberal. Primeiro momento, a Revolução Russa. Segundo momento vai ser a Revolução de Outubro, também de 1917, que teve aí uma relação mais entre os socialistas, tá bom? Que queriam chegar aí ao poder a partir do partido bolchevique, tá bom? Instalando aí um governo proletariado. Então, esse movimento de outubro já era um movimento mais que ia implantar de fato essa visão socialista na Rússia, ok? A monarquia czarista, desde o século XIX, apresentava uma grande e grave crise econômica, financeira e política. O Estado era predominantemente agrário, tá bom? Em alguns aspectos quase ainda ligado à ideia do feudalismo, tá bom? Inclusive trabalhando com o sistema de servidão, que é aí, uma coisa que choca bastante. Então, meus amores, a gente precisa entender que a Revolução Russa foi esses dois levantes populares que aconteceu no período imperial russo de 1917. Grava aí essa informação. Seguindo aqui, nós vamos entender quais foram os principais motivos, tá bom? Para essa Revolução Russa. Tá? Não surge do nada e começa. A gente sempre tem motivos que a gente precisa ficar atento e observar. Já falei de um, inclusive, o que vai sintetizar no slide anterior, quando a Pro colocou o processo de grave crise no sistema imperial russo. Então, ele passava por esse processo aí financeiro que estava extremamente precário. Além disso, existia a grande concentração da propriedade agrária na mão da nobreza, ou seja, a concentração de terra. E aí a gente tem um problema. Por quê, professora? Porque se eu concentro a terra e a maior parte da população russa, nesse momento, vive no campo, eu tenho miséria. Automaticamente, se está concentrada, essa população vai estar vivendo como? Vivendo de uma forma análoga à servidão, ok? Que existia aí no sistema feudal. O governo era altamente centralizador e autoritário, ou seja, só quem tinha direito, só quem tinha poder era a nobreza e o clero russo, tá bom? A população era uma população muito grande em números para aquela época, então existia uma quantidade de pessoas que não se estava acostumado a ter. Então, essas pessoas elas eram de várias etnias, culturas e até mesmo idiomas diferentes. Então, para controlar tudo isso, também gerava alguns problemas. A grande miséria e a fome que passavam os trabalhadores do campo, que a Pro já disse a vocês, a influência da Igreja Ortodoxa Russa nas decisões políticas, então a população já não aguentava mais essa interferência também, e também o processo industrial russo, que era bem particular. Por que, professora, era bem particular esse processo industrial russo?
Porque na Rússia, naquele momento, a indústria não era da própria Rússia. Era indústrias que vinham de fora, tá bom? De capital aí estrangeiro. Então, a forma de trabalho, eles nem poderiam aí controlar de fato, porque eram indústrias estrangeiras. E gerou um processo de trabalho aí muito precário, bem parecido, né? E muitas vezes aí com um processo quase de escravidão por conta da quantidade de horas, por conta do processo vivido, né? Vivenciado aí nessas fábricas, tá bom? E aí eles começaram a utilizar as concepções, tá bom? De Marx e Engels para poder se rebelar contra essa forma de trabalho. O czar Alexandre III, tá bom, passou a perseguir os partidos políticos e colocou eles na clandestinidade. Esse Alexandre III, ele vai ser, né, o que antecedeu aí, que estava no poder antes de Nicolau II, que quem foi, né, foi quem aí sofreu a Revolução Russa, né, os golpes aí da Revolução Russa. Aí prossegue colocando para vocês, né, esse contexto, né, que eu estou narrando ainda de antecedentes. Então, com essas perspectivas que a gente comentou, né, durante ainda o governo do czar Nicolau II, surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo, que vai ser um partido muito importante, né, surgem vários partidos, mas esse vai ter uma importância maior justamente porque ele vai dar algumas direções para essas revoluções, ok? Em 1903, durante um congresso, iniciou-se um debate envolvendo os dois líderes, que acabou se tornando aí, né, como posso dizer, a cara desse movimento, né? Se tornaram líder mesmo, então eles tiveram uma ascensão por conta das suas falas. Só que eles tinham posicionamentos e ideia de revolução também bem diferentes. Então, Martovski e Lenin eram essas duas figuras aí que surgem como liderança desse partido. A disputa começou com um perfil partidário, como eu falei para vocês, com uma ideia de como o partido deveria se comportar e como essa revolução deveria acontecer. Então surgiu dois grupos dentro desse partido, né, do operário, de operários social-democrata russo, que vai ser os mencheviques, tá bom? Que significa minoria, que estava sob a dominação de Martovski, e os bolcheviques, que era liderado por Lenin, tá bom? Que vai fazer aí a segunda revolução, a Revolução de Outubro. Os mencheviques tinham características burguesas, eram pessoas que estavam insatisfeitas com o czarismo, mas eram pessoas da burguesia. Um governo democrático, né, era o que eles pediam, além do crescimento do capitalismo, para que então pudesse esgotá-lo e superá-lo. Quase não sai. Então, a ideia dos mencheviques era o que, meus amores? Instalar e desenvolver o sistema capitalista na Rússia, e aí, depois disso, superar. Então, eles não queriam uma transição para um governo proletário, né, de operários. Não, eles queriam desenvolver um sistema capitalista para depois superá-lo, levando a um socialismo. Ou seja, eles pensavam o processo de implantação do socialismo em etapas. Vocês vão lembrar sempre disso, tá? Os mencheviques pensavam esse processo em etapas. Inclusive, como uma das primeiras etapas, desenvolvendo o sistema capitalista para que ele se esgotasse e fosse superado. Os bolcheviques, não. Eles já tinham concepções, aí, pensamentos mais marxistas. Por quê? Porque eles defendiam a superação da classe, né, da classe burguesa, para que aí pudesse pôr fim a essa luta de classe. Um governo realmente proletário, tá bom? Do povo. E eles eram aí a maioria. Só que a gente tinha uma burguesia que estava insatisfeita aqui. E essa burguesia não queria esse governo proletário. Então, foi duas vertentes que acabaram se enfrentando. Posterior a isso, surgiram juntas, mas que depois se fragmentaram por conta da ideia de revolução. Aí prossegue falando sobre o Domingo Sangrento,
que muitos, né, historiadores colocam como um ensaio geral para o processo da Revolução Russa de 1917. Esse Domingo Sangrento ele acontece, né, aí no ano de 1905, né, ou seja, um pouquinho antes. E acontece por quê? Porque a população já estava, por aqui com a forma do czar, né, de governar, e o czar ainda se envolveu no ano de 1904 em um conflito com o Japão, né, tentando ali pleitear, tomar a região da Manchúria, que era da China, e o Japão tomou e a Rússia também queria, né? E aí isso fez com que ele tivesse um gasto muito grande com guerra, um gasto esse que ele não estava podendo ter, porque a população estava na miséria, lembra? Tanto os trabalhadores do campo como os trabalhadores da cidade, os, né, operários. Esse fato desagradou bastante a população e atingiu diretamente aí a imagem do governo russo. Dessa forma, foi um conflito interno, tá, na Rússia czarista, ocorrido em 1905, sobre a liderança de um padre, tá bom? Que pedia aí melhores condições, mais investimento aí na ideia dos trabalhadores, né, na condição dos trabalhadores, e culminou com a morte de milhares de operários, tá? Tanto queimados, tá? Como também a partir, né, de tiros, né, que foram proferidos aí contra eles. Tudo isso a mando de Nicolau II. Isso, minha gente, já num domingo, né? Então, essa situação abalou ainda mais a imagem desse czar. As reivindicações por melhores condições de trabalho e salário, lógico, evidentemente não foi atendida, e ainda teve aí a morte de mais de 200 manifestantes, né, diante dessa situação aí. E aí a PRO complementa. Eles já estavam, né, com esse ensaio aí acontecendo, né, da morte dessas pessoas, esse Domingo Sangrento. O czar percebeu que a situação para ele não estava boa, né, de forma alguma. Os operários, a partir do momento desse Domingo Sangrento, começou a se organizar em espécie de conselhos, tá bom? Que eram conselhos operários que tinham aí já um processo já revolucionário em mente. Começaram a se organizar esses conselhos para traçar metas para essa revolução. Nicolau, observando, né, a dificuldade, né, que eles estavam passando por sua imagem, estava bem desgastada por toda a crise que estava vivenciando, tá bom? Ainda se envolveu no conflito, né, com marinheiros. Inclusive, esses marinheiros aí, né, se recusaram a participar do Domingo Sangrento, né, porque a ordem era para que eles participassem também. E aumenta ainda mais a tensão. Diante de toda essa pressão, Nicolau começa a convocar a Duma. O que era a Duma? Eram assembleias que ajudavam esse imperador, vamos colocar assim, né, a governar. Só que ele nunca convocava a Duma, né, porque ele tomava as decisões por ele mesmo, ele não tinha necessidade de convocar. Só que para dizer que ele estava tentando ouvir a população, ele convoca aí a Duma. Mesmo assim, o regime czarista caminhava a passos largos para o fim, mesmo com essas intervenções que ele tentou fazer. Quando os russos entram na Primeira Guerra Mundial, tá? Ao lado dos ingleses e franceses, como a gente já estudou lá na Primeira Guerra Mundial, o Império, né, russo entra em processo de colapso. Por quê? Porque ele vai participar de uma nova guerra, os gastos eram altíssimos, como a gente comentou anteriormente, e a participação da Rússia nesse movimento coloca a população numa fome e numa pobreza ainda maior. E a população, lógico, evidentemente, não queria isso, porque ele já sabia que se envolvesse, né, teria mais fome e miséria. Mas ele escutou? Não. Entrou na Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, a gente tem, né, nesse contexto que a Pro narrou para vocês todinho, a Revolução de Fevereiro, ou Revolução Menchevique. Na Revolução de Fevereiro, quem toma o poder é a burguesia, conhecida como mencheviques, minoria. Então, com o desenrolar da crise de fevereiro, a Duma passou a ser alvo de ataques dos revolucionários. Os representantes da Duma exigiam aí que Nicolau atendesse essas reivindicações que o povo fazia,
né, inclusive recuando aí alguns processos que eles já estavam, né, acontecendo. Os soldados se aliaram aí aos revolucionários e no dia 27 de fevereiro ocuparam aí o Palácio de Inverno e derrubaram o czar, pondo fim à fase czarista russa. O que eu quero que vocês lembrem aí? Esse período é conhecido como governo provisório, porque ele fica de fevereiro até a Revolução de Outubro. Foi responsável pela queda do regime czarista na Rússia. Então, a Revolução de Fevereiro, ela foi responsável por tirar Nicolau II do poder na Rússia. E quem toma o poder são os mencheviques, nesse momento aí da história. A transição do poder, né, a dualidade de poder, que a gente conhece também. Quando foi esse período de dualidade de poder? Foi o período onde os mencheviques estavam no poder por uma fase de transição e ao mesmo tempo fazem enfrentamento com os bolcheviques, né, que eram aí os mais revolucionários de fato, a ala mais de tomar realmente e colocar um governo proletário. A Revolução de Fevereiro, né, foi instituído um governo de transição, tá bom, com Kerensky no poder, tá bom? Então Kerensky, ele representava a burguesia russa. As divergências entre os bolcheviques e os mencheviques só aumentavam nesse período de transição aí, de dualidade de poder. Então, ninguém sabia ao certo o que ficaria de fato aí. Essa fase que os bolcheviques e os mencheviques disputaram ficou conhecida como dualidade de poder. As teses de Abril, as famosas teses de Abril. As teses de Abril, gente, ela foi escrita e lançada por Lenin. Então, fazia ataques diretos ao governo provisório, tá bom, dos mencheviques, e defendiam a reforma agrária, o estabelecimento de uma ditadura proletária, ou seja, operária, a estatização de todas as empresas, tá bom, e a nacionalização de produtos, além de combater o capitalismo e a própria burguesia. Então, as teses de Abril, ela foi um documento escrito por Lenin, que incentivou essa Revolução de Outubro. E aí a gente chega nessa Revolução de Outubro, tá? Conhecida também como Revolução Bolchevique. Essa revolução, ela tinha como lema paz, pão e terra, adotada aí pelos trabalhadores. A paz era pedir que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra Mundial, lembrando que em 1917 a Rússia ainda estava, né, nessa revolução, tá bom? Como entra em 1914 com a Primeira Guerra Mundial, nesse início, e fica até 1917, quando há a Revolução Bolchevique. Então, paz, sair da Primeira Guerra Mundial. Pão, acabar com a miséria da população, distribuição realmente de pão, de alimento. E terra, uma ampla reforma agrária. Era o lema da Revolução de Outubro, Revolução Bolchevique aí na Rússia. Tá bom, gente? Então, foram organizados comitês revolucionários, chamados de sovietes, que a partir desses comitês foi feito aí esse processo de revolução. E no dia 25 de outubro de 1917, a Guarda Vermelha derruba o governo, né, menchevique de transição e coloca os sovietes no poder, liderado por quem? Por Lenin. Tá bom? Lembrando que Lenin, no período aí, né, foi exilado, estava voltando aí para a Rússia com suas teses de Abril. Tranquilo até aí? Entendendo, minha gente, esse processo? Sim. E aí a PRO coloca aqui a implantação do socialismo de fato, do socialismo propriamente dito na Rússia. O Exército Vermelho, né, comandado aí por um braço direito aí de Lenin, acaba combatendo o Exército Branco, que é o Exército menchevique. Tá bom? Eliminando-os, né, por completo aí, né, que vocês precisam entender que a revolução acontece na Revolução de Outubro, mas os mencheviques ainda continuam tentando tomar o poder. Isso aí em torno de uns 2 anos, né, esse processo aí acontece. É chamado, inclusive, esse processo de disputa do Exército Vermelho, bolcheviques, com o Exército Branco, mencheviques, né, a Guerra Comunista. Porque é o momento que eles eram ditos comunistas, mas estavam disputando internamente. E aí,
o socialismo ele é implantado de fato na Rússia com a criação da República, né, Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922. Nesse momento, a gente tem realmente, de fato, uma implantação, tá bom, do socialismo na Rússia e em outros países. Até porque vocês sabem que há, né, uma colocação aí, um bloco de países do leste europeu. Aqui a gente tem a consolidação das principais, né, dos principais pontos da nova política econômica, tá bom? Que foi o quê? Pequena abertura econômica para o setor privado, né, do comércio aí, direitos básicos para os cidadãos aí russos, né, e a questão também de dar, né, conceder aí água, gás, a eletricidade, saúde e educação como, né, um direito aí garantido para todos. Então essa política econômica ela voltava também para a questão social. Ok, meus amores? E assim a gente finaliza o nosso estudo sobre Revolução Russa. Entendendo que ela tem relações diretas, tá, com a Primeira Guerra Mundial, por isso a gente coloca num contexto bem parecido, e que ela vai ter aí, né, desdobramentos aí para o mundo inteiro anos depois, que a gente vai visualizar em momentos, né, posteriores. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.